A palavra da graça é o tema que eu quero compartilhar com os irmãos nesta noite, baseado aqui no texto da Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 2. Por gentileza, abra sua Bíblia. Gálatas, capítulo 2, a partir do versículo 11, diz assim: Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e por fim veio a apartar-se, temendo os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas na presença de todos: sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, por que obrigas os judeus ou os gentios a viverem como judeus? Nós, judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus Cristo. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Mas se procurando ser justificado em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dar-se ao caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não, porque se torna a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão, ou segue-se que morreu Cristo em vão. Queridos, esse é um texto muito importante para a compreensão acerca do Evangelho. Nós temos falado acerca do Evangelho já há algum tempo, mais propriamente dentro de um tema geral que foi proposto, que é conversando sobre o Evangelho. Não que nós, antes desse tema proposto, não falássemos do Evangelho, né? Quero dizer que nós estamos dando uma ênfase de um modo bem particular para gerar em nós um conceito correto, um conceito bíblico, estritamente bíblico acerca do que é o Evangelho de Jesus Cristo. E isso por uma razão muito simples, é que nós vivemos num tempo de muita confusão religiosa. Ou seja, apesar que vivemos numa nação em que a maioria das pessoas, de certo modo, são cristãs, ou católicas, ou protestantes, ou evangélicas, mas o fato é que vivemos num tempo em que não se fala de modo puro acerca do Evangelho. O Evangelho que se tem anunciado mundo afora é um Evangelho distorcido, é um Evangelho com muitas eivas. O próprio conceito de Evangelho tem sido um equívoco na mente de muitas pessoas. Muitas pessoas dizem que receberam o Evangelho, que creram no Evangelho, mas se elas bem soubessem o que de fato é o Evangelho, talvez elas dissessem: não é isso que eu recebi, não é isso que eu quero para mim. Então é preciso, como pessoas racionais que somos, pessoas que têm um desejo de verdadeiramente conhecer a Deus, precisamos pensar um pouco acerca do Evangelho de Cristo, da verdade de Cristo, segundo revelada no Novo Testamento. Quando nós falamos de erros no aspecto doutrinário, quando nós falamos de um pensamento acerca da fé equivocado, nós não estamos falando de algo propriamente do nosso tempo.